Uma que a gente talvez não tenha falado da outra vez, mas que eu acho que é super interessante é a Auren. Opa. E você tem na sua carteira, e a gente viu o resultado recentemente, acho que faz, sei lá, uma semana, aí, 2 semanas mais ou menos. E, pô, uma quantidade de caixa gigantesco, assim. E aí a pergunta que fica, pô, vai pagar dividendo extraordinário? Não vai? Vai melhorar isso? Não vai? Como que é a sua visão para a empresa? Como que você viu o resultado? Se quiser contar um pouquinho. Vamos lá. Visão de até um adendo. Ontem eu tive o prazer de ter uma... Não foi nem consultoria, mas foi uma conversa com o próprio Barsi. Então a gente ficou ali... Ele tem Auren, né? Ele tem Auren. Tem Auren. A gente ficou quase 2 horas trocando ideia sobre vida de investidor e tudo mais. Ele comentou bastante de Auren, então vou trazer um compilado. Em primeira mão. Exatamente, exatamente. Então assim, a Auren a gente entende que é uma empresa nova, mas ela é uma empresa nova com ativos antigos. Então, a primeira coisa é a gente entender isso. Um outro ponto interessante de Auren é que ela está no setor muito bem posicionado e ela tem ativos interessantes, estratégicos. A gente fala sobre a questão de transição energética, né? A transmissão também tem um papel importante. Aí você fala, pô, Bruno, a eólica, a solar também tem papel fundamental. Mas a gente acabou de viver um trimestre em que o recurso eólico, que é o vulgo vento, né? Penalizou bastante as geradoras, tanto a AES Brasil como a própria Auren. Só que daí você olha, peraí, deixa eu comparar então, e aprender por comparação é muito bom. Como é que foi a AES Brasil e como é que foi a Auren em relação à energia eólica? E você vê que realmente foram penalizadas, mas por que a Auren sofreu menos no global? O braço da comercialização compensou demais. Então, assim, ela tem uma estrutura mais sólida que a gente fala assim, poxa, é uma diversificação de receita e, salvo engano, ela é a maior comercializadora do Brasil. Então, tem know-how, fez a parceria com a Vivo recentemente, a gente está colhendo os frutos, né? Começando, a gente está terminando de plantar para colher os frutos. Então, eu acho que, assim, o grupo, aí a gente pensa em controladores. Pelo amor de Deus. O Barsi soltou assim, eu acompanho o Grupo Votorantim há 40 anos. E é difícil ver eles fazendo algum investimento ruim. E se você para pensar, coloca um pouco na cabeça todo o Grupo Votorantim. Os caras têm ali alumínio, tem uma grande quantidade de investimentos. Será que uma estrutura energética não seria fundamental para todo esse complexo? Tá sinérgico, é bem sinérgico. Exatamente. Aumenta a independência de todo o grupo. Então, a participação ali, eles querem que a Auren dê certo. Não estão ali para depredar, para só puxar, sugar. Não. Eles têm essa essência. E tem já clientes dentro do próprio grupo, se a gente for pensar. Então, é um ponto que me agrada bastante, né? Pode não compensar toda a geração de energia, mas você tem clientes cativos. E aí você olha para o outro lado, o fundo de pensão canadense. Fica como um convite para todo mundo, digita lá o nome do fundo canadense e abre o portfólio deles. Os caras querem, eles almejam com investimentos globais um dividend yield de 10%. Eu falei, caramba, a gente achou um controlador internacional, fundo de pensão. E que quer dividendo. Que quer dividendo e quer mais até do que a gente quer, que são os 6, eles querem 10. É verdade. Então, eu não tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto isso aí. Então, e assim, você entra lá, é super tranquilo o portfólio. É inglês, mas tranquilo, coloca lá um tradutor e você vê que eles têm essa proposta. Então, controladores, histórico, e querendo ou não, pegaram muito da essência da CESP. Várias pessoas ali, então tem um know-how muito forte. E tem o Porto Primavera, né, que é um excelente ativo. E, então, assim, traz pra gente uma resiliência muito forte. E quando eu falo de hidrelétrica, por mais que o pessoal fale assim, pô, teve seca alguns últimos anos, lá esse Brasil também sofreu bastante e tal, mas tem a grande sacada de ser uma energia despachável. Para quem não entende muito bem ou tá um pouco não muito familiarizado, despachável é o seguinte, pessoal. Eu preciso do vento... mais só perto do mic aí. Perdão. Eu preciso do vento para gerar aquelas pás, os aerogeradores. Só que o vento tem que ter uma velocidade mínima e por uma duração mínima, senão tá lá parado. Então, no momento que acabou o vento, acabou a geração naquele ponto. A solar é a mesma coisa. Então, preciso de uma incidência de sol, não tem jeito. Agora, a hidrelétrica pode estar chovendo, pode não estar chovendo, mas precisa ter um nível mínimo de reservatório. E você vai manejando com as suas comportas aquilo lá. Ah, deu um pico de consumo de energia em tal região. Opa, vamos despachar. É só você abrir a comporta, né? É só você colocar a água para girar os geradores. Pronto, você consegue gerar energia. Essa é uma vantagem estratégica que a gente às vezes esquece, porque a gente sempre pensa na eólica e na solar, são mais modernas, né? São mais tecnológicas, mas ter uma segurança das hidrelétricas é fundamental. E a Auren tem isso. A energia ser despachável, ela é estratégica nisso.
A gente gosta também desse portfólio. Muito embora, se eu não me engano, a Solar na hora é muito incipiente, muito pequenininho ainda. Ainda é a maioria hidrelétrica? Disparado. Disparado, né? Disparado, né? Eles têm essa ideia de diversificar, mas... Mas ainda está começando essa diversificação, entendi. Tem um pouco de eólico e tal. Uhum. Tem aquela conversa que você falou, né? Pô, tá com um caixa absurdo, que é um ponto muito importante, mas eu sempre falo assim, beleza, ela tem muito caixa. Mas ter muito dinheiro com uma alavancagem baixa não é tão bom. Isso é ineficiente. Por isso que eu falei, vai distribuir, será? E foi perguntado, né? Foi perguntado, e a resposta que eles deram foi... Cara, aí a gente tem que ler nas entrelinhas, né? Não tem jeito. Eles não podem entregar o ouro, mas a gente também não pode ficar muito inocente. Olha, se nós não tivermos nenhum crescimento via Brownfield, né? O projeto Brownfield, que são principalmente aquisições aí que a gente está falando, muito provavelmente no início de 25, vamos discutir uma nova política de dividendos. Legal. Então, assim, acho que está com bala na agulha. Ou seja, se eles quiserem, eles... Tá quase meio que pronto para eles distribuírem, é isso? É isso. É assim, não surgiu oportunidade? Distribui. Então, qual que vai ser o pior cenário? Você receber dividendos. Qual que vai ser o melhor cenário? Adquirir um bom ativo num preço bom. Que no futuro te traz dividendo. Então, assim, sabe? É um ganha-ganha. É um ganha-ganha. E o pessoal pode até falar assim, poxa, mas será que vai comprar alguns ativos da AES Brasil? Aí entra a especulação, que eu acho que faz parte, mas eu gosto sempre de ter uma expectativa muito baixa. Cara, não deu certo, né? O preço não bateu ali. Pô, nossa, que chato, eu vou receber dividendos. Verdade. Sabe? E também tem um ponto ali, acho que fecharam com 253, 54 milhões o primeiro tri de lucro. A conta ficou muito fácil com a Auren. É claro que não é em linha reta, né, o ano, mas 250 vezes 4, 1 bi. Ok, tem 1 bi de ação. Então, o lucro por ação é R$1. Eles estão com 25%. Por enquanto, na política de dividendos. Então, são 25 centavos. Conta fácil. Já distribuíram 40 de reserva de lucros. Pô, eu vou ficar satisfeito com 25 centavos? Sendo bem sincero, não. Mas, por que não fazer alguma distribuição adicional sem comprometer essa alavancagem, sem comprometer o caixa? É super plausível, sabe? E um ponto interessante também, que é legal a gente comparar com as outras geradoras, não sei se você já olhou aquele fator de conversão. Não, ele pega o EBITDA e aí da Auren, e aí ele converte para fluxo de caixa operacional. E eles fazem questão de deixar isso mostrando. O que chega de EBITDA e se torna fluxo de caixa operacional é de 91%. É quase 1 para 1, então. É um absurdo, sabe? E aí fica de novo um convite para as pessoas. Aqui dificilmente eu vou entregar 100%, mas a provocação ela é válida, não é à toa. Dá uma olhadinha numa AES Brasil, que é uma comparada, né? Para você poder ver. Tenta olhar algumas outras geradoras para você ver como que é esse fator de conversão, que é, querendo ou não, um índice de eficiência. É verdade, não faz sentido. Eu acho que... Eu não sabia que a Auren era tão alto assim. É 91. É a maior, deve ser a maior dos pares. Do que eu vi, tá acima das suas concorrentes. Então, isso... Melhor que Engie? Eu não vi Engie, mas a Engie é um negócio que faltou. Não, porque eu falo de Engie porque eu tenho Engie, né, na carteira. E também é uma empresa de ótima qualidade. Acho que não dá pra negar isso. De jeito nenhum. Mas eu também não tenho esse número. Eu vou pesquisar depois. Boa ideia. Engie, pra mim, é aquela empresa de qualidade, o exemplo de qualidade. É isso. E aquela caixinha de investimento mais dividendos historicamente, vai, de certa forma. E o CFO, o Taka, né? Eu nunca falei com ele. Não. Cara, você deu a dica da TRPL, eu vou falar para o pessoal da Engie. O Rafael e o Taka são caras, assim, super acessíveis. Boa. E trocam ideia, conversam, enfim. A gente fez lá dentro do AGF, o Bate-Papo AGF, é um quadro até nosso, que a gente faz o seguinte, a gente chama algumas empresas, igual você fez com a ISA-CETEP, só que a gente faz num ambiente restrito. Então eles apresentam durante 15, 20 minutos a empresa e depois pergunta. E tem umas perguntas ali que eu gosto de apertar um pouquinho, com toda a educação. Por exemplo, você tem ação da sua empresa? Muitas vezes eles não podem, né, por várias questões. Outras vezes eles podem, mas o legal não é saber se ele tem ou não, mas como que ele responde. A comunicação não verbal é muito legal, sabe? Então, vale a pena. Para quem tiver a oportunidade de ver lá no AGF, assista. Tá lá no YouTube? Tá no YouTube. Maravilha. É muito importante vocês se inscreverem no canal, porque ele representa a nossa voz, tá entendendo? Nós não temos uma didática tão fundamental e tão objetiva como tem aí o canal. E o canal ele é um órgão de divulgação que procura não adivinhar, mas transmitir aquilo que realmente é importante que os senhores saibam para se conduzirem de uma forma positiva no mercado de valores.